Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Congresso Internacional de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. Sou a professora Gabriela Nunes, sou professora aqui do Instituto Uniprocessos, agora centro universitário, já desde o ano de 2021. Sou bacharel em Direito, sou mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência, e já desde meados de 2016, 2017, já atuo nessa área de políticas públicas. E hoje, para trazer, para agregar aqui ao nosso congresso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre transferências voluntárias da União para distribuição de renda. E como convidado, nós trouxemos hoje o Luciano Nora. Ele é servidor público, ele é estudante de Direito aqui do Centro Universitário Uniprocessos e também formado em Educação Física já há 20 anos. Então ele vai nos trazer agora alguns dados sobre essas questões relativas aos repasses voluntários da União e falar um pouquinho mais sobre o que seria política pública em um aspecto geral para que a gente faça a introdução desse assunto que é tão interessante e tão importante para a sociedade, para o desenvolvimento social. Passar a palavra agora para o Luciano. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, professora. Bom dia a todos que nos ouvem. Então, professora, a gente, na disciplina, que estamos cursando aqui no Uniprocesso, a gente teve esse desafio de tentar falar um pouquinho com os colegas e explicar um pouquinho para os colegas o que são as políticas públicas e como que elas podem ajudar na redistribuição de renda do recurso captado pela União. Certo. Só para esclarecer ao nosso público, o Luciano ele é um aluno aqui de atividades extensionistas. A nossa atividade extensionista ela tem como objetivo central hoje o acesso à comunidade e a prática de políticas públicas também. Então, nós levamos à comunidade conhecimentos que deveriam ser inerentes do público foco e que são assuntos importantes e urgentes para esse público, para que eles consigam, de alguma forma, melhorar ali a qualidade de vida deles com acesso a essas informações. O Luciano, então, vai trazer aqui para nós, a partir de agora, ele vai esclarecer quais são as diferenças entre as transferências voluntárias da União e as demais transferências, para que fique bem claro esse ponto. Certo. Antes de entrar especificamente nesse quesito, explicar um pouquinho mais para os colegas o que seriam essas políticas públicas que vamos tratar. Para explicar o que são políticas públicas, gostaria de falar um pouquinho sobre o ciclo dessas políticas públicas, quando os nossos atores formais, representados pelo Legislativo, Executivo, Judiciário, e também pelos atores informais, que é a sociedade como um todo, a mídia, as organizações da sociedade civil, elas fazem um levantamento dos temas ou dos conjuntos de temas considerados mais importantes naquele período de tempo. E nós sabemos que temos muitos problemas e precisamos de soluções para esses problemas, não é? E é daí que surge, dentro das políticas públicas, a chamada agenda pública, que é justamente que são exatamente as hipóteses de resoluções desses problemas. Só que a gente sabe que os recursos são finitos e os problemas da sociedade são infinitos. Então, cada governo, dentro desse período de tempo, dentro desse levantamento, enfatiza mais determinadas políticas públicas em detrimento de outras. A gente sempre, quando fala desse tema, deixa bem evidente que nunca é a nossa intenção elogiar ou criticar governos A ou B, mas sim mostrar que determinados governos vão incentivar mais políticas públicas, por exemplo, na área de saúde, educação, assistência, e outros governos mais na segurança pública, na defesa, por exemplo. Porque, como eu disse, nós temos diversos problemas a serem resolvidos para toda a sociedade, mas não tem recurso para todos. Certo. Exatamente. Então, dentro desse contexto das políticas públicas, surgem as transferências da União. As transferências da União, basicamente, poderíamos classificar em 3 tipos, Na verdade, em dois tipos e mais subtipos, Seriam as transferências obrigatórias, que
divididas em constitucionais e legais. As constitucionais, como o próprio nome diz, estão dispostas lá na Constituição, certo? Como exemplo, a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados. E também nas transferências obrigatórias, nós temos as transferências legais, que muitas vezes estão dispostas também na Constituição, mas por vezes tem uma lei específica que regulamenta essas transferências especiais. Por exemplo, programa de dinheiro direto na escola, transporte escolar, alimentação escolar. E, por fim, surge aqui as transferências voluntárias, que é o nosso tema, o nosso bate-papo, que são transferências que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, classifica como transferências que não são obrigatórias nem constitucionais, não é? Não são nem constitucionais nem legais, ou seja, é um conceito residual, esse conceito de transferências voluntárias. E diversas políticas públicas são apoiadas por meio das transferências voluntárias. Excelente. Então, essa criação de agenda seria o ponto principal. Cria-se a agenda geralmente é vinculada ao governo da época, verifica-se quais são as necessidades mais urgentes, né? E a partir daí passa-se a questão orçamentária e ao emprego da verba voluntária que vem diretamente da União. Exatamente, certo? Exatamente. E qual seria o peso, né, ou a importância dessas transferências voluntárias para as políticas públicas? Certo. Então, professora, colegas, o que acontece? Dados informais, né, dizem que a cada R$10 que a União arrecada, certo? 7 fica com a própria União, 2 com os estados e 1 com os municípios. Então, é importante que a União, que é a detentora da maior parte do orçamento, redistribua esse orçamento por meio das transferências voluntárias para tirar a concentração do âmbito nacional e repartir com os demais entes federativos. Certo. É extremamente interessante essa questão do cálculo, né? Porque muitos de nós não temos a noção de onde vem a verba e como que a verba é distribuída. Né? Então, como a União fica com a maior parcela, a redistribuição voluntária se torna importante. E quais seriam os principais instrumentos jurídicos para utilização, né, para formar essas parcerias com a União para a execução dessas políticas públicas? Certo. Atualmente, a União tem cerca de 40 instrumentos jurídicos para redistribuir essa renda. Vou focar aqui talvez nos 5 principais, que é onde está a maior parte, né, dos recursos envolvidos, que seriam os convênios, onde basicamente a União celebra instrumentos com estados, DF e municípios para execução de custeio e aquisição de equipamentos. Os contratos de repasse, onde são celebrados instrumentos jurídicos para a realização de obras, serviços de engenharia, e também termo de fomento e termo de colaboração, que são as parcerias da União com as organizações da sociedade civil, as antigas ONGs. Sim. Muitas vezes as pessoas, ainda os colegas, utilizam a terminologia. Isso, exatamente, a terminologia ONG, mas o termo mais moderno, né, mais atual, seriam as OSCs. E também temos os termos de parceria, que são parcerias formalizadas entre a União e as organizações da sociedade civil de interesse público, né, que são as OCIPs, mas em menor quantidade em relação às outras parcerias. Certo. E de onde vêm esses recursos financeiros para fomentar esses instrumentos jurídicos? Certo. Então, basicamente nós temos as fontes discricionárias dos ministérios, né, do Poder Executivo, que no ano de 2025 gira em torno de 280 bilhões, certo? Que os ministérios têm para utilizar discricionariamente, mas a gente sabe que desse recurso discricionário, a maior parte é ali para o próprio funcionamento da máquina. Então, parte desse valor é repassado para as parcerias da União. E, em especial, que tem ganhado mais força ultimamente, são as emendas parlamentares, sejam individuais, de bancada ou de comissão. Certo. As emendas parlamentares, elas estão bastante em voga hoje, né? Até na mídia, elas são bastante discutidas. Bastante discutidas. Eu até tive acesso a uma delas, uma emenda constitucional que seria repassada para o município, acerca era uma política pública também. Eu não sei como é que está, depois até vou verificar o andamento disso. Era uma política pública para tornar as escolas municipais do município aqui do entorno do Distrito Federal em escolas bilíngues.
que é muito bacana, né? Eu até li todo o projeto, eles fomentando o fato de que se a criança ela é alfabetizada em português, ela não pode ser letrada em inglês em uma série mais avançada, e a justificativa que eles utilizavam ali era exatamente o fato de que nós não nascemos aprendendo a gramática, nós aprendemos a falar com a fonética, com a repetição. Então, essa emenda parlamentar era exatamente para fomentar uma política pública de educação bilíngue em escolas municipais. Se me permite contribuir também, trazer outros exemplos que eu tenho mais próximo de mim, né? Conheço alguns projetos que são, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida dos cuidadores de pessoas com deficiência física, não é? Para fomentar ações nas áreas indígenas. Também agora que está bem em voga no nosso cenário nacional, que é a COP30. Então, a gente também tem muitas políticas públicas relacionadas às emendas parlamentares que são transferidas para os estados e municípios para justamente implementar, fomentar essas políticas públicas. A questão do home care também, ela tem sido bastante discutida, né? Tem muitos municípios que ainda não têm a situação do home care dentro das suas políticas públicas vinculadas à saúde, né? E eu também verifiquei que existem muitas verbas, muitas transferências voluntárias direcionadas a programas de home care. Sim, aproveitando a fala, para se ter uma ideia, como a gente entrou nesse assunto de emendas parlamentares, como eu disse, são 3 tipos. Individual, bancada e comissão. Sim. As individuais, no mínimo 50% do recurso das emendas individuais devem ser destinados às ações em saúde. Olha só, certo? É muito interessante. É porque, na verdade, isso onera demais o governo se ele não toma atitudes profiláticas, né? As atitudes profiláticas, eles desoneram a saúde pública de forma bastante eficiente. Mais uma pergunta, Luciano. Como os entes federativos e as OSCs, elas buscam oportunidades para a formalização de parcerias com a União? Certo. Então, tendo em vista aí esses 5 instrumentos que a gente falou há pouco, né? Convênios, contratos de repasse, termo de fomento, parceria e colaboração, as principais formas de busca desses recursos seriam por meio das informações que a própria lei orçamentária anual trazem, só que são informações ali que precisam, né, de um conhecimento técnico um pouquinho mais aprofundado, certo? Mas nós temos um site que chama Transferegov, na verdade, gov.br/transferegov, e nesse site eles têm alguns painéis gerenciais, e nesses painéis gerenciais a busca desses recursos disponíveis é muito simples. Basicamente, são alguns filtros ali nesses sites que a gente consegue buscar a informação com bastante facilidade. E agora, já aproveitando esse gancho, como é que é feita a fiscalização dessa verba que é distribuída? Então, tecnicamente, nós temos 2 atores, né? O concedente, que seria a União, a que repassa o recurso, que a gente costuma apelidar de patrocinador, não é? E o convenente, que é quem capta esse recurso, estados, DF, municípios e OSCs. Então, esse recurso que é repassado, a União, os ministérios, têm obrigação de fiscalizar como ele é executado. Excelente. Voltando um pouquinho ali às emendas parlamentares, qual é o peso que elas têm em cima da aplicação dessas políticas públicas? Então, as emendas parlamentares já existiam, né, desde 2006, só que elas surgiram como uma forma de orçamento impositivo a partir de 2015. Desde 2015 até então, a gente tem uma série de emendas constitucionais que vem cada vez trazendo maior importância para as emendas. Para se ter uma ideia, em 2015, mas 10 bilhões eram destinados às emendas. No ano de 2025, já são 50 bilhões de reais. Então, é um recurso significativo que os parlamentares, se fizerem a indicação adequadamente, pode reverberar positivamente para inúmeras políticas públicas aí no âmbito nacional.
É muito importante que o cidadão hoje verifique, né, quais são os seus parlamentares, quais são seus sujeitos de voto, para verificar, né, como que está sendo aplicado essa questão das emendas, né, quantas emendas eles têm. Exatamente. Inclusive, voltando aqui na parte do site gov.br/transferegov, nós temos, como eu disse, painéis gerenciais e tem um painel específico que é o painel parlamentar, que hoje eu, sem qualquer login, qualquer senha, totalmente acesso livre, consigo verificar qual parlamentar de qual região indicou o recurso, em qual montante e para qual beneficiário final, seja Estado, DF, município. É como se fosse um portal da transparência para as emendas. Exatamente. Muito interessante. E na sua opinião, qual seria a importância da capacitação dos gestores, né, em relação a esses repasses de verbas, né, voluntárias da União e a execução de políticas públicas? Certo. Então, é indispensável essa capacitação, esse conhecimento, certo, dessa informação. Por quê? Aí aqui a gente entra em dados, de certa forma tristes. Por quê? Para se ter uma ideia, de 2008 até ontem, a União já disponibilizou lá no TransfereGov, né, no site, cerca de 270 bilhões de reais para fins de transferências voluntárias da União. E desses 270, somente cerca de 150 foram captados. E do que foi captado, cerca de 25 bilhões não foi utilizado e foi devolvido. Então, a gente tem mais da metade do recurso que a União tentou redistribuir para fins de políticas públicas sem ser utilizado, sem entrega efetiva de políticas públicas para a sociedade. Então, e muitas vezes, essa não captação de recursos é justamente pelo desconhecimento, onde captar, como captar, quais são as regras a serem seguidas para a utilização desse recurso adequadamente e, por fim, a entrega da política pública para a população. Excelente. Capacitação importante tanto para gestores administrativos, né, vinculados ao serviço público, quanto para esses gestores das OSCs, né? Exatamente. E aí, com todas essas informações, Luciano, passa para a gente qual seria a importância direcionada agora ao cidadão, aquela pessoa que precisa do recurso, aquela pessoa que precisa do serviço, da política pública, em relação, fazendo um link tanto com essa capacitação, com conhecimento dos gestores sobre a possibilidade de concorrer, digamos assim, a esse recurso e a redistribuição da União. Certo, perfeito. Basicamente, de duas formas, penso que a gente poderia responder essa pergunta. Como cidadão, talvez eu tenha uma maior proximidade com uma OSC, né? Eu tenho uma demanda, por exemplo, na saúde, na educação, na assistência social, pessoas com deficiência, indígenas. Eu me aproximar de organizações da sociedade civil que militam, né, nessa temática, para justamente, com base nessa proximidade, tentar captar recurso no âmbito federal e também até distrital, estadual, municipal. E também, voltando lá no nosso TransfereGov, tem um outro... no TransfereGov não, é um aplicativo do TransfereGov que chama Cidadão Gov. Então, é um aplicativo que a gente baixa no celular. Então, eu, como cidadão, eu consigo, por meio desse aplicativo, indicar políticas públicas a serem incentivadas com recursos federais. Então, seria aquela visão do orçamento participativo. Sim, não é? sim, Como a participação da sociedade. Exatamente. Eu cidadão, posso indicar ali que na minha região precisa de mais acessibilidade, maiores obras na área de infraestrutura urbana, recapeamento asfáltico. Então, seriam basicamente dessas duas formas aí que eu vejo que o cidadão poderia atuar para tentar buscar esse recurso disponível e que muitas vezes a sua sociedade não sabe que pode ser utilizado em políticas públicas. Excelente, Luciano.
Antes de nós finalizarmos, eu queria pedir para você repetir novamente o site e o aplicativo, porque eles são extremamente importantes aqui, tanto para os nossos ouvintes, quanto para seus familiares. Às vezes, o pessoal que está participando aqui do Congresso Internacional também, como ele é de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, nós podemos ter gestores, né, de OSCs, nós podemos ter servidores públicos que podem também ajudar na capacitação em relação a esse repasse de verbas. Então, eu queria pedir para você repetir novamente. Certo. O site é o gov.br/transferegov. Se já não entrar, né, no site, possivelmente vai ser a primeira opção que aparece ali na nossa busca, no buscador. Sim. Clico ali no site e dentro desse site tem os painéis gerenciais. Nesses painéis gerenciais a gente consegue a maior parte dessas informações que eu falei. E o aplicativo é o Cidadão Gov. Cidadão Gov nas melhores lojas, né? Dos nossos celulares, seja iOS ou Android, Cidadão Gov. Excelente. Luciano, queria te agradecer muito. É um tema muito latente, é um tema muito importante, muito urgente para nós, até para a gente conseguir entender como que funciona esse repasse de verba, né? E verificar que a verba não está sendo inteiramente utilizada é um choque para todos nós. Sem dúvida. Né? Porque nós temos muitas políticas públicas urgentes que não estão sendo executadas, nós temos pessoas que precisam, né, de utilizar serviços, seja vinculado à educação, à segurança, à saúde principalmente, e nós temos aí parte de verbas que não são utilizadas. Então é muito importante que o cidadão ele verifique o aplicativo, né, que ele verifique também como que essas emendas parlamentares estão sendo utilizadas, para tentar de alguma forma movimentar ali o seu meio social e exercer a sua função de cidadão e fomentar a função social dessa verba dentro das suas comunidades. Né? Sem dúvida. Até aqui nos bastidores, a gente conversando, né? Que esse é um tema que eu trabalho no dia a dia. Exato. E sei exatamente a importância e como é indispensável que cada vez mais a gente transmita essa informação para toda a sociedade, que se esse recurso for bem utilizado, toda a sociedade vai ganhar com isso. Isso. Só para falar para os nossos participantes aqui, esse é um projeto que o Luciano, junto com o grupo dele, desenvolveu aqui para a nossa pesquisa extensionista. O projeto deles vai estar disponível no site, vocês podem colocar lá na busca SPGAEX. O primeiro link que aparecer para vocês clicarem, podem clicar, é um portal vinculado aqui a Uniprocessos, tá? E o projeto deles vai estar disponível lá e vocês podem verificar maiores detalhes sobre o conteúdo. Tudo bem? Queria agradecer novamente o Luciano e agradecer aí a todos os participantes do Congresso. Obrigado. Obrigada, gente. E não deixe de assistir as palestras que estão vinculadas aqui ao nosso Congresso de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. Né? Teremos mais temas atinentes à questão dessas execuções de políticas públicas e até a próxima.